Olá, caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Fojaz, aqui mais uma vez com vocês para falar sobre plantas medicinais. E hoje não para falar sobre uma planta específica, mas para falar sobre um problema de saúde e que você pode estar passando por ele nesse momento e talvez você esteja procurando uma alternativa segura e natural para tratar esse problema. Hoje nós vamos falar sobre problemas respiratórios. E quais são esses problemas respiratórios? Vamos falar sobre o resfriado, a gripe, vamos falar sobre a bronquite, vamos falar sobre a asma e vamos falar sobre como tratar tudo isso de maneira natural com o uso das plantas medicinais. Primeiro, qual é a diferença entre gripe e resfriado? Bom, os dois estados parecem muito parecidos, né? As duas condições físicas parecem muito parecidas e às vezes a gente até se confunde na hora de dividir uma coisa da outra. A gripe, ela é mais grave do que o resfriado. O resfriado é um estado porque por conta de uma bactéria, o nosso sistema respiratório fica comprometido de alguma forma e a gente tem reações como, por exemplo, a tosse, como, por exemplo, o nariz escorrendo, né? A maior produção de muco, a gente tem problemas como uma garganta que fica um pouco mais sensibilizada, os olhos lacrimejantes. Mas, via de regra, o resfriado, ele não traz a febre. O resfriado, ele não nos coloca jogados de cama. O resfriado, ele não traz dores no corpo, porque ele é um estado mais leve. A gripe em si é causada pelo vírus da gripe. É aquele que as pessoas se vacinam para não pegar a gripe. Então, esse aí que é o vírus da gripe, aí sim a gente tem esse estado gripal, que é muito mais intenso. Além de todos os sintomas do resfriado, você ainda tem a febre, que é um fator que precisa ser controlado, e você ainda tem as dores no corpo e a prostração, né? O corpo fica sem energia e a gente tem que fazer repouso, tem que ficar um tempo recolhido aí. Então essa é basicamente a diferença entre gripe e resfriado. Então não diga para o seu filho que ele está gripado, porque ele pode estar apenas resfriado, e resfriado é muito mais fácil do que gripe. Bom, as bronquites são inflamações dos brônquios. Se a gente olhar o nosso sistema respiratório por dentro, a gente vai perceber que desce aqui a traqueia, né? A gente tem a nossa traqueia aqui, ela vai descer, vai se conectar ao brônquio principal aqui, ele vai se dividir, vai se ramificar, dentro dos pulmões vai parecer uma árvore, né? Com os bronquíolos todos divididos. E esses canais são pequenos tubos formados por anéis. Quem trabalha com construção civil sabe o que é um conduíte. Aquele conduíte elétrico cheio de anéis em volta dele é basicamente o formato que os brônquios têm, que a traqueia tem, essa estrutura respiratória nossa tem. Quando eles estão inflamados, a gente tem o estado da bronquite. Tudo que termina com it, basicamente, é uma inflamação. E a gente tem a inflamação dos brônquios. E essa inflamação dos brônquios, quando eles ficam inflamados, a gente tem o estado que eles se incham. E quando eles se incham, eles diminuem a passagem de ar. Então eu tenho situações como a febre, tenho situações como a tosse, porque eu estou respirando menos, há um incômodo, a própria inflamação causa o incômodo das vias respiratórias, há maior produção de muco, né? O nosso sistema respiratório, por estar inflamado, produz maior quantidade de muco, então é uma produção de catarro muito maior, e pode haver falta de ar, por conta da constrição, do fechamento desses bronquíolos. Né? Onde que o oxigênio entra na nossa corrente sanguínea? No final de um bronquíolo, que é fino como um fio de cabelo, tem uns saquinhos chamados de alvéolos pulmonares. E é nesse saquinho onde um vaso sanguíneo, que praticamente passa uma célula sanguínea atrás da outra, de tão fininho que ele troca oxigênio por gás carbônico. Se o ar não chega até o final desse trajeto, não tem como entrar oxigênio no meu organismo. E se não entra oxigênio no meu organismo, eu tenho o problema das faltas de ar. Então, quando essa inflamação está avançada, os bronquíolos se fecham de tal maneira que falta ar para fazer essa troca na minha corrente sanguínea. Por isso, as pessoas acabam tendo que fazer as inalações com aqueles broncodilatadores, como Berotec, Atrovente, coisa e tal, que inclusive pode causar sérios problemas cardíacos, principalmente em criança pequena. E a gente tem a asma, que é um estado muito mais grave, que é um estado realmente da falta de ar. No caso da asma, ela pode ser alérgica, ela pode ser uma asma espontânea do próprio organismo, né? A pessoa tem essa crise asmática e os brônquios se fecham também. Há um inchamento, né? Um espessamento das paredes por conta dessa inflamação, é um processo quase inflamatório também, e ele se fecha. Em alguns casos, o próprio sistema imunológico pode causar asma.
Ou seja, as células sanguíneas que deveriam proteger o nosso organismo acabam atacando o sistema respiratório, causando asma e mais outros muitos motivos pelo qual se pode desenvolver a asma, né? Pode-se ter esse estado de asma. Então a asma é essa falta de ar. As pessoas normalmente tomam aquela bombinha, né? Quem tem um estado grave de asma tem que usar aquela bombinha, que é um broncodilatador muito rápido. Quando você respira aquele medicamento que é aspergido pela bombinha, ele entra no seu pulmão e ele dilata todos os capilares para que o ar passe mais rápido. Mas também causa problemas cardíacos, também causa um monte de efeitos colaterais. Bom, aí você vai me perguntar, Daniel, o que eu faço então com meu filho que tem bronquite asmática, que tem asma, o que eu faço para não ter que passar por tudo isso? Eu vou passar para vocês um conjunto de plantas que tem excelente ação para o sistema respiratório e que você pode utilizar essas plantas com tranquilidade. Para tratar seus filhos, para tratar você mesmo, idosos com problemas respiratórios, e você pode fazer tanto na forma de xarope, como você pode fazer na forma de chá, como você pode fazer na forma de tintura. Bom, você escolhe a maneira mais prática e mais fácil para o seu uso. Se você for fazer chá, lembre-se, cada xícara de chá tem que ter uma colher de sobremesa de plantas secas ou uma colher de sopa de plantas frescas, certo? Então você vai fazer uma xícara, você tem que pensar nisso. Se você escolheu 3, 4 plantas para fazer o chá, lembre-se, a mistura dessas plantas picadas tem que ser uma colher para você colocar em uma xícara de água. Mais do que isso é desnecessário, você vai estar sobrecarregando o organismo, certo? Se você decidiu utilizar na forma de xarope, por exemplo, faça o xarope utilizando uma concentração maior de plantas. E você vai oferecer para a pessoa que está doente naquele momento colheradas desse xarope. Então, por exemplo, uma colher de sopa 3 ou 4 vezes ao dia, dependendo da gravidade do problema. Não tem problema nenhum. E se você for usar tintura, se você preparou a tintura ou adquiriu tintura e quer usar a tintura, dependendo da gravidade do problema, se for uma gripe, um resfriado, 10 gotas 3 vezes ao dia. Se for, isso para um adulto, tá? Se for por conta de bronquite asmática, asma, 20 gotas 3 vezes ao dia. Isso vai ser excelente, certo? Então no final desse vídeo eu também vou ensinar como fazer uma pequena inalação, né? Algumas plantas para fazer inalação, e vai ser muito legal também porque você complementa, além de tomar o chá ou o xarope ou a tintura, você também pode fazer inalação, que vai ter um efeito fantástico sobre o sistema respiratório. Então vamos lá. A primeira planta que eu quero falar para vocês é o guaco. O guaco é uma planta trepadeira, muito comum em hortas, quintais. As pessoas normalmente plantam guaco, porque é uma planta muito útil, muito conhecida, faz parte do nosso uso popular. E o guaco tem uma atividade importantíssima, porque ele é expectorante, ou seja, ele vai fazer com que o muco seja expelido pelo sistema respiratório, e ele é broncodilatador, ou seja, ele vai facilitar a respiração, vai ampliar a capacidade respiratória para pessoas que estão com bronquite asmática, pessoas que estão com asma. É excelente o uso do guaco. Outra planta que também é broncodilatadora e que tem excelente ação é a semente de erva doce, o anis. Você pode fazer um chá de anis, lembrando que a concentração de semente de anis é menor para você fazer o chá, é uma colher de chá. Sabe aquela colher pequena de chá? Não aquela miudinha de café, a de chá. Uma colher de chá para cada xícara de água. Deixa ferver 2 minutinhos, você consegue fazer uma xícara perfeita de chá usando sementes de anis. E ela tem também uma ação muito benéfica para o sistema respiratório de maneira geral e uma excelente ação broncodilatadora, podendo ser usada inclusive para o tratamento da asma. Outra planta muito importante é a melissa. A melissa, ela tem uma capacidade mucolítica. O que significa mucolítico? Aquilo que impede a produção de muco pelo nosso sistema respiratório. Então a produção de catarro vai sendo reduzida, vai secando o catarro do pulmão. Popularmente as pessoas dizem, vai secar o catarro do pulmão. A melissa é muito eficiente nesse caso. Você está com a criança que está com o nariz escorrendo, que está produzindo, que está aquela tosse produtiva e tudo mais. O chá da melissa pode começar a secar essa produção de muco e vai ser muito benéfico para o sistema respiratório. Eu sempre utilizo também a melissa. Outra planta importantíssima para ser usada nesses casos é o gengibre. O gengibre tem um sabor picante, a gente tenta usar ele numa concentração que não agrida o paladar das pessoas, mas a gente tem que colocar uma quantidade boa de gengibre nas nossas preparações, porque ele tem uma capacidade antitussígena, ou seja, ele combate a tosse com muita eficiência, inclusive com a mesma eficiência que alguns medicamentos convencionais, medicamentos de farmácia que você pode comprar para combater tosse. Ele tem uma ação excelente, então o gengibre precisa estar nessas preparações.
Ainda o alfavacão ele tem a capacidade de limpar o pulmão. Pessoas que são fumantes, por exemplo, podem usar o alfavacão para purificar os pulmões, para limpar as vias respiratórias. Então o alfavacão tem uma capacidade muito benéfica para o sistema respiratório e vale muito a pena utilizar. Ele tem um aroma de cravo, é da mesma família que o manjericão, mas ele dá uma arvorezinha de 1,5 m, 2 metros de altura, tem as folhas mais largas e com um delicioso aroma de cravo. E as preparações feitas com ele são muito úteis. Lembrando apenas que o melhor horário para se colher o alfavacão é no final da tarde, quando estiver chegando lá pelas 6 da tarde, aí você colhe o alfavacão. Durante o dia, a sol a pino, não é o melhor horário porque ele perde princípios ativos. Se você tiver que fazer uma preparação com alfavacão, prefira colhê-lo no final da tarde. Ainda o cambará é uma planta também muito benéfica para o sistema respiratório, tem excelente ação no sistema respiratório e vale muito a pena usar o cambará também. As pessoas costumam usar as flores do cambará, que são cor de laranja, né? Esse é o cambará selvagem. Tem uma segunda espécie de cambará selvagem que tem espinhos, também pode ser utilizado, não tem problema. E tem o cambará de jardim, aqueles que são coloridinhos. Aqueles lá já não tem nenhuma pesquisa científica que demonstre que eles têm realmente princípios ativos, mas são cambará da mesma maneira. Mas a via de regra, para a gente tratar o problema respiratório, a gente vai dar preferência para as versões que são silvestres, que são nativas, que são essas que têm a flor que nasce amarela alaranjada e vão morrer vermelhas, né? O pessoal também chama elas de erva chumbinho, de malmiqué. É uma planta muito eficiente também, eu sempre utilizo e gosto muito do resultado que o cambará traz, principalmente no caso da bronquite. Agora vamos falar da mangueira, o pé da manga, a árvore da manga. Ela é rica numa substância chamada mangiferina, e a mangiferina é um excelente anti-inflamatório, é uma excelente planta para o sistema respiratório. A mangiferina tem uma ação sobre o sistema respiratório muito importante e vale muito a pena usar. Essa mangiferina, que é essa substância, ela está concentrada em maior concentração, maior quantidade no tronco, na casca do tronco. Então você tem que tirar a casca da árvore, né? Vai cortando até chegar na madeira mesmo, aí você tira uma tira de casca, ela é meio quebradiça, raspa aquela parte externa, escura, vai ficar toda amarelinha, branquinha, clarinha. Essa aí você vai desfiar ela com uma faca ou vai ralar num ralador de metal e vai utilizar para fazer o chá. Se você quiser, você pode secar essas cascas também, né? Não coloque ao sol, deixe na temperatura ambiente, sobre formas e coisa e tal, num suporte qualquer, e elas vão secar e você vai ter a casca de manga por bastante tempo. E a casca de manga eu recomendo ela principalmente para os casos de bronquite, bronquite asmática e asma. Se for um caso de gripe ou resfriado, as folhas da manga também são boas, porque elas também têm concentração de mangiferina. Somente as folhas mais novas da manga têm uma boa concentração de mangiferina e vale a pena utilizar. Somente o fruto da manga é que tem a menor concentração de mangiferina. Então vale a pena utilizar em gripes e resfriados as folhas e vale a pena utilizar em casos mais graves de bronquite, bronquite asmática e asma, vale a pena utilizar o tronco, a casca do tronco da mangueira, tá? Então é excelente para crianças, para adultos, apenas pessoas que são alérgicas à manga que não devem utilizar. Se você é alérgico à manga, não utilize, mas via de regra as pessoas podem utilizar sem problema nenhum. E você vai perguntar para mim, Daniel, mas o que eu devo fazer? Quais dessas plantas eu realmente devo usar? Qual que é a melhor combinação entre elas? Eu vou dizer para você o que eu faço, o que eu uso, porque é o que dá certo. Para mim, pelo menos, é o que dá certo. Então eu vou te passar uma receita que eu sei que vai funcionar. Certo? O que eu utilizo? Eu utilizo tinturas, eu sempre produzo tinturas, né? Essas tinturas, muitas pessoas estão usando essas tinturas, estão encontrando excelente resultado. Essa tintura vai a casca da mangueira, essencial, vai mesmo a casca da mangueira, vai o gengibre importante o gengibre, tanto por sua ação anti-inflamatória quanto pela sua ação antitussígena, vai o guaco, por ser broncodilatador, por ser expectorante, e vai a melissa, por ser mucolítica, ou seja, por retirar o catarro do pulmão e impedir a produção de catarro do pulmão. Então, essas 4 plantas é a base. Depois, se eu quiser complementar, aí eu coloco alfavacão, eu coloco cambará, eu coloco hortelã, eu coloco outras plantas que também são eficientes, mas a base da minha tintura, a base daquilo que eu costumo utilizar, são essas 4 plantas. A casca do tronco da mangueira, o gengibre,
o guaco e a melissa, certo? Eu recomendo que você busque essas plantas, se você estiver sofrendo nesse momento de algum desses problemas, se tiver alguém sofrendo de algum desses problemas, eu recomendo que você busque essas plantas e experimente, porque realmente é muito eficiente. Faça na forma de chá, se você não tiver acesso à tintura, mas eu posso dizer para você que as tinturas que eu produzo são muito eficientes e têm trazido excelente resultado. Então vale a pena experimentar essas 4 plantas. E agora eu vou passar para você um tratamento que é complementar a esse, que é uma inalação. Quando a pessoa está com falta de ar, quando a pessoa está com o peito muito cheio, quando a pessoa está com o peito congestionado, com dificuldade de respirar. Então a gente vai fazer também, além desse tratamento feito com essas 4 plantas e a outras que você queira adicionar, a gente vai usar também uma inalação. Nessa inalação nós vamos utilizar folhas de eucalipto, mas tem que ser aquele eucalipto cheiroso. Tem os eucaliptos que você tenta cheirar, são várias espécies de eucalipto e algumas não têm tantos óleos essenciais assim. O que a gente está procurando é o óleo essencial do eucalipto. Então quebra as folhas, dá uma triturada nas folhas, cheira, vê se ele é cheiroso. Se for eucalipto cheiroso, você vai colocar mais ou menos 1 litro, 1,5 litro de água para ferver. Vai colocar 6 folhas de eucalipto, somente 6, tá? O eucalipto é uma planta forte, não precisa pôr mais do que isso. Você vai pegar gengibre, mais ou menos umas 3 colheres de gengibre picado. Coloca nessa 1,5 litro de água também. Vai pegar folhas de hortelã. Hortelã também é muito bom como inalação para o pulmão. Então você pega as folhas de hortelã, um punhado, uma mão cheia de folhas de hortelã lavadas, coloca nesse 1,5 litro de água e aí você vai deixar ferver. Deixa isso ferver por mais ou menos uns 2 minutos, né? Vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo e os óleos essenciais vão sendo liberados. As 3 são plantas bem aromáticas. Você coloca isso numa bacia, né, uma pequena bacia, uma vasilha que a pessoa possa inalar os vapores. Não é para colocar no inalador, no nebulizador. É para colocar na bacia e a pessoa vai debruçar o rosto sobre a bacia e vai inalar os vapores. Para melhorar a eficiência desse tratamento, vai colocar uma toalha sobre a cabeça, cobrindo também a bacia. Então fica a toalha aqui sobre o ombro, passa por cima da cabeça e a pessoa segura com as mãos, segura a frente da bacia. Vai formar tipo uma capelinha, tipo uma campânula sobre a bacia e os vapores vão ficar concentrados ali embaixo. O rosto vai suar, mas a pessoa vai inalando esses vapores e é muito eficiente. Quanto tempo tem que inalar? Até que pare de sair vapor do chá. Na hora que parar de subir o vapor, então você pode parar a inalação também. Mas o efeito é muito bom, é muito eficiente. A recomendação é faça à noite antes de dormir. Fez a inalação? Vai dormir. Não sai na friagem, não vai sair à noite, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Só faça quando você tiver certeza que ao terminar a inalação, você pode deitar na sua cama e dormir, certo? Essa é a recomendação. E tenho certeza que seguindo tanto a recomendação das plantas para serem tomadas na forma de chá, xarope ou tintura, e seguindo a recomendação das plantas que são para inalação, você vai ter um excelente resultado combatendo gripes, resfriados, bronquites, bronquite asmática, asma alérgica e todo tipo de problema respiratório. Vai ser muito eficiente. Se você gostou desse vídeo, se você achou importante esse vídeo, dá um like aqui pra gente saber que o vídeo chegou até você. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, que pode se beneficiar dessas informações sobre as plantas para tratar o sistema respiratório, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook, manda pelo e-mail, manda da maneira como for possível, para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas e mais gente possa se beneficiar das informações sobre as plantas medicinais. Se quiser deixar algum recado para mim, aqui embaixo tem uma área de comentários. Deixe seus comentários e eu vou conversar com você também aqui pelo YouTube. E muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez no canal Autor da Própria Saúde.